Edição das 6 de volta para falar sobre educação. O Brasil investe mais de 4% do PIB em ensino básico. E isso é acima da média dos países desenvolvidos. Só que o valor gasto por aluno é menos da metade do que os países desenvolvidos gastam. Esses dados são de um estudo que analisou todo o sistema educacional de 36 países. As diferenças entre o sistema educacional do Brasil e de países desenvolvidos mostram o longo caminho que ainda temos que percorrer. Entre as 497 páginas do relatório da OCDE, uma conclusão desanimadora. O investimento por aluno no Brasil corresponde a menos da metade do valor dos países ricos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Mesmo que o Brasil gaste um percentual maior do produto interno bruto com educação, o valor que chega na ponta para cada aluno da educação básica é menor. Segundo os especialistas, um dos nossos principais problemas é a ineficiência dos gastos. A má gestão impede que cada real destinado à educação chegue inteiro aqui na sala de aula. A gente tem algumas áreas em que esse desperdício acontece. Merenda, transporte são áreas clássicas que a gente já tem aí muito estudo, muito acompanhamento, dizendo que essas são as áreas em que essas pequenas corrupções ou até grandes corrupções acontecem. A gente precisa zerar isso. A ineficiência nos gastos afeta diretamente os salários dos professores, que representam a maior parte dos investimentos em educação. Os docentes brasileiros ganham 37% menos no ensino primário e 48% menos no ensino médio. Segundo a OCDE, a baixa remuneração é o fator que mais explica o reduzido investimento por aluno. Acaba que a gente gasta menos com a educação que outros países, porque a formação, o capital humano, os recursos humanos que são utilizados no setor educacional brasileiro tem uma formação muito baixa, muito frágil em relação aos outros profissionais da sociedade. Então acaba que eles valem menos, digamos assim, no mercado e aí o custo fica mais baixo. O estudo mostra ainda outro problema grave da educação brasileira. Formamos poucos jovens no ensino superior. Ficamos em 40º lugar nessa comparação. No Brasil, só 11% das pessoas de 25 a 34 anos têm ensino superior. Entre os países desenvolvidos, o percentual sobe para 44%. O relatório mostra, principalmente, uma coisa interessante que ele traz é a falta de eficácia e eficiência do ensino superior no Brasil, porque muito menos alunos se formam no tempo normal esperado para a graduação ou até em 3 anos depois do tempo esperado para a graduação. E isso em franca desvantagem em relação aos países da OCDE. Esse estudo mostrou também que a maioria das crianças de até 3 anos não está matriculada na educação infantil. Aqui no Brasil, estamos falando de Brasil. Justamente, até 3 anos é o pico de desenvolvimento emocional, das habilidades sociais e da linguagem de um indivíduo, de uma criança. A repórter Mariana Queiroz tem os detalhes, vai falar um pouco mais sobre isso pra gente. Mariana, boa noite. Para muitas famílias brasileiras, a grande dificuldade é conseguir uma creche pública para o filho. Exatamente, Leilane, algo que deveria ser básico, que é básico para o desenvolvimento de uma criança, mas não é a realidade de muitas famílias aqui no país. A gente visitou mais cedo uma creche, na verdade é uma organização social que funciona como uma escola mesmo, desde um berçário 1 até o ensino superior. Ela atende basicamente, essa instituição atende basicamente 2 comunidades que ficam aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Como o projeto deles é muito bacana, eles praticamente não têm evasão escolar. E com isso também eles não têm vagas disponíveis todos os anos. Então eles conseguem abrir 20 vagas por ano, mas só para o berçário 1, ou seja, para os bebezinhos que estão entrando. E a consequência, Leilane, de tudo isso, claro, é uma fila gigantesca, né? Hoje eles têm 150 famílias esperando uma vaga para conseguir botar a criança e, basicamente, a mãe poder trabalhar. Eu conversei com pedagogos e também com os responsáveis dessa instituição que falaram para a gente que, infelizmente, o cenário é praticamente o mesmo, né? A maioria das vezes é uma mulher que cria os filhos sozinha, que precisa trazer renda para dentro de casa, mas quando está com um bebê não tem como sair para trabalhar. E aí não tem como trazer dinheiro, não tem como sustentar. Então fica realmente uma situação de extrema pobreza, muito complicado para todas essas famílias. A gente preparou uma reportagem mostrando justamente a situação do Brasil em relação a essas crianças de 0 a 3 anos. A maioria não está matriculada em creches ainda, e também mostrando esse exemplo dessa organização social que fica aqui na zona sul da cidade. Vamos ver a reportagem.
Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. É nessa fase que os bebês têm os primeiros contatos, desenvolvem a linguagem. Tudo isso vai ser determinante no futuro. Mas para que esse desenvolvimento aconteça, é necessário que as crianças estejam em creches. Elas precisam ser estimuladas. Só que, infelizmente, muitas famílias não têm essa oportunidade. Um estudo mostrou que, em 2017, apenas 23% das crianças brasileiras com menos de 3 anos foram matriculadas na educação e assistência infantil, abaixo da média dos países pesquisados, que foi de 36%. Este é o Solar Menino de Luz, uma organização social que atende mães de 2 comunidades da zona sul do Rio de Janeiro. 88 crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas aqui. São famílias que não conseguem vagas em unidades da rede pública. Esse é o nosso problema sério, porque a comunidade inteira vem buscar vagas aqui e a gente fica com o coração muito dolorido, porque a gente sabe das necessidades, mas a gente não pode abraçar o mundo. A Érica é a mãe do Gabriel, que tem só 8 meses. Ainda quando ela estava grávida, ela já fez a matrícula aqui nesse instituto, tentando uma vaga para creche, né, Érica? Enquanto isso, a vaga ainda não saiu e você está sem trabalhar, né? Sim, estou sem trabalhar, né? Consigo 2 faxinas de 15 dias, mas está sendo muito difícil para me levá-lo. E também ele já está começando a engatear, a andar, quer mais atenção, está mexendo nas coisas, não tem condição de trabalhar com ele. Estou desesperada, precisando da vaga. Manter esse instituto de pé não é fácil. A prefeitura ajuda com cerca de R$ 650, mas cada criança custa bem mais que isso. Para vocês manterem essa estrutura tem que ter doação, né? Doação de pessoas, a gente tem bastante padrinho, que a gente chama de padrinho de coração, são as pessoas que colaboram mensalmente com um pequeno valor. Tem algumas empresas que colaboram com serviços também, né? Eventos que a gente faz, bazares, né? A gente tem que se virar, tem que completar essa caixinha, né? Eu quero um lugar que ele tá muito bem cuidado, e aqui eu tenho o coração aberto, tenho confiança em todo mundo, né? Conheço já todo mundo. Meu filho aqui de 11 anos já está aqui desde os 4 meses, que é o Eduardo, tá? E vou conseguir, em nome de Jesus. Vai sim, não pode desistir. A Secretaria Municipal de Educação do Rio disse que 84 mil crianças em idade de creche, ou seja, de 6 meses a 3 anos, estão matriculadas nas 711 unidades de educação infantil. Disse também que um levantamento interno apontou que pais irresponsáveis fazem a pré-matrícula de uma mesma criança em 5 unidades da rede, e isso causa uma distorção, segundo a Secretaria, sobre a quantidade de candidatos às vagas. Informou ainda que as novas vagas em creches estão sendo identificadas.